Olá, pessoal, boa noite. Começando a nossa live de toda terça-feira, às 6 horas, em que a gente fala sobre marketing e vendas, como você pode melhorar o faturamento do seu negócio, que ideias você pode aplicar aí. E a gente vai começar a dar boas-vindas para o pessoal que está chegando, esperando só aqui o Instagram notificar todo mundo de que a gente já está no ar. Deixa eu dar oi para a turma que está chegando aqui. Tudo bem? Boa noite para todos. Bom, hoje a gente vai começar uma série muito bacana em que a gente vai começar a receber empresários para passar dicas para vocês sobre marketing e vendas também, sobre o mundo dos negócios, mentalidade empreendedora, mentalidade de crescimento. Deixa eu dar oi para a turma que está chegando aqui, tudo bem? Toda terça-feira, 6 horas da tarde, tem essa live que sempre tem dicas para você aplicar aí no seu negócio, na parte de marketing e na parte de vendas. E deixa eu dar oi aqui para o Vicente Sevilha, que vai entrar com a gente. Vamos só colocá-lo. Vamos começar a dar oi aqui para o Vicente, que está chegando. Espera aí que já vamos nos conectar. Oi, Oi, Vicente, boa Mônica. noite. Boa Tudo noite. bem? Oh, muito bem, e você? Tudo certo. Que bom que você está aqui com a gente, pessoal, Estou muito feliz. apresentando o nosso Super Vicente Sevilha, empresário há muito tempo, conheço há muito tempo também, e ele vem revolucionando esse mundo da contabilidade, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Por favor, se apresente enquanto a turma está chegando aí, Vicente. Nossa, sim. Bom, Mônica, primeiro, obrigado pelo convite, que alegria estar aqui com você. Eu sempre gosto muito de conversar com a Mônica, você que está nos assistindo aí, porque toda vez que eu falo com ela, alguma coisa nova eu aprendo, então é muito legal conversar com gente assim. Quando ela me convidou, eu logo soube que era sinônimo de momento de aprendizado, então vim correndo aqui e agradeço você que está aqui com a gente no bate-papo também, né? Bom, Mônica, eu tenho assim, quem me olha de longe acha que eu sou uma pessoa normal, mas eu preciso confessar a vocês todos que eu sou contador. Então eu tenho esse viés, assim, eu sou meio torto por essa minha escolha profissional de ser contador, mas é uma escolha que eu fiz com muita paixão. É até interessante, viu, Mônica? Eu já estudei com professores, especialistas em empreendedorismo e tal, que dizem que a paixão atrapalha no empreendedorismo. Eu já vi muita gente defendendo essa teoria que o empreendedorismo tem que ser frio, e eu nem questiono, não é nem essa bandeira que eu vou levantar, não. Mas eu não sou do empreendedor que não é apaixonado. Calhou que no meu caso eu sou apaixonado pela área de contabilidade, escolhi por vocação e por paixão. Acho que eu nunca te Uhum. contei, Mônica. Vou contar para as pessoas, mas vocês, por favor, não contem para ninguém, é só entre nós aqui. Eu, quando criança, Mônica, eu brincava na rua de futebol, brincava de carrinho de rolimã, fazia todas essas coisas que qualquer garoto fazia, né? Mas quando eu estava sozinho em casa, que não tinha amigos, porque, sei lá, tem uma hora que não pode sair, ou porque os amigos estão fazendo alguma coisa, quando eu ia brincar sozinho em casa, eu brincava de contador, Mônica. 7, 8 anos de Que idade, eu legal. brincava que eu era contador. Então, foi uma escolha muito cedo que eu fiz. E a partir daí eu consegui acelerar bem a carreira e eu sempre soube que o que eu queria fazer era empreender no segmento de contabilidade. Então, montei minha empresa de contabilidade e a partir daí fui tocando minha vida e gosto muito dessa profissão, viu, Mônica? Que legal. Vicente, deixa eu aproveitar e dar oi para a turma que está chegando aqui, o Marcos, André Juliane. André Juliane é parceira de negócios, é cliente, minha cliente, eu sou cliente dela. E você me falando disso me fez lembrar de uma coisa muito legal, né? Quando eu te conheci, eu achei muito bacana que você conseguiu dar um jeito de inovar na contabilidade, de escalar com outros tipos de produtos e serviços. E aí eu acho que isso é um super desafio para quem tem uma empresa de serviços, né? Então, por exemplo, eu tive agência por muitos anos e toda vez que entrava um cliente eu ficava muito feliz com a chegada de uma conta e ao mesmo tempo eu começava a calcular os custos extras que eu ia ter com o funcionário, porque empresa de serviços é isso, você vender mais, você gasta mais. Contabilidade, Andréa Juliane tem um super escritório de advocacia focado na área tributária, deve passar por uma situação semelhante também, só citando todo mundo que está chegando aqui que eu conheço. Como que você deu essa virada de falar, não, vou começar a inovar, pensar em outras coisas? Você tem rede de franquia, você tem área de educação, tem uma empresa de consultoria para contabilidade. Como que você conseguiu mudar essa chave, começar a inovar nessas outras áreas? E foi muito difícil?
Muito legal. Vamos falar sobre isso sim. Só quero mandar um abraço para a Eloá. A Eloá está dando depoimento aqui que já trabalhou com a gente lá. É verdade, eu me lembro dela. Obrigado, Eloá. Um abraço para você. Está aqui também uma pessoa com a Giuliane, dizendo que já esteve lá na Sevilha. Que legal. Parece que ela gostou. Fico feliz de saber É a disso, né? Andréia. Ah, é a Acabei de Andréa. comentar. Ah, é a Andréa. Então, ótimo, Andréa. Obrigado pelo teu depoimento aqui, né? É, eu vou contar a história, vai. Você provocou, agora eu vou contar desde o começo a história toda. Quando eu montei a Sevilha Contabilidade, Mônica, eu tinha acabado de me formar no técnico em contabilidade, eu tinha 17 anos de idade e aí montei a Sevilha Contabilidade. Né? Acho até que eu já contei para a Mônica essa história, mas não foi mal, ela ouve mais uma vez aqui. Não, eu sempre aprendo, sempre aprendo. É, e aí, então, eu decidi, não, vou montar minha empresa de contabilidade. Tirei meu CRC, depois eu fiz bacharelado, depois eu fui estudar mais e tal, fiz especializações, mas eu tinha o CRC como técnico em contabilidade e montei a Sevilha Contabilidade, como eu disse, aos 17 anos de idade. Pode parecer que não, mas eu tinha tudo que precisava, Mônica. Né? Então, eu quando conto essa história, eu prefiro, ao invés de falar as coisas que eu tinha, eu prefiro contar o que faltava, porque era pouca coisa que faltava. Né? Então, faltava experiência, faltava dinheiro e faltavam clientes. E faltava um lugar, porque a Sevilha Contabilidade nasceu no quarto que eu dormia na casa dos meus pais. Era lá que era a Sevilha Contabilidade. Né? Alma de startup. Pois é, então, estava tudo na mão. Mas aí eu precisava ir atrás do que faltava. Né? E eu sempre acreditei, já garoto e tal, acho que eu tive essa percepção de que eu precisava de algo para me diferenciar. Né? Sim. Eu precisava de alguma coisa para fazer a diferenciação. Então, eu sempre tive esse olhar de buscar alternativas diferentes das alternativas que todo mundo usava. Alternativas de como se apresentar, alternativas de como falar do meu trabalho, alternativas de como falar do que eu tinha para entregar, buscar outros caminhos diferentes do que eu via todo mundo procurando. Né? Aí, a ideia é boa, Mônica, mas a partir daí tem um agravante que eu aprendo muito contigo a respeito disso, né? Que é assim, a ideia é boa, tá bom, aí você vai pôr a ideia em prática, ela não dá certo. Né? Então, por exemplo, olha uma ideia que eu tive, ideia fantástica que eu tive. Eu imaginei isso, então, eu tinha 17 anos de idade, você faz a conta aí de quanto tempo faz, né? Que na época ter uma máquina de Xerox faria diferença. Eu imaginava assim, meus clientes, eles vão olhar a diferenciação. Eles falam, não é qualquer contador que tem uma máquina de Xerox. Se esse garoto, se ele não tem experiência, se ele não tem um monte de coisa, mas ele tem uma máquina de Xerox. Esse é o cara que eu preciso. Né? Então, assim, eu acertei em imaginar que diferenciação faria sentido. Mas nesse caso eu errei, porque a máquina de Xerox não me ajudou em nada nesse período. Né? Isso é uma outra história, mas vou contar aqui muito rapidamente. Depois de na época a máquina de Xerox era alugada, você não podia comprar uma máquina de Xerox, você tinha que alugar. Né? Porque não existia esse modelo de comprar uma máquina de Xerox. A própria Xerox dominava o mercado com um punho de ferro ali, e você só podia alugar a máquina de Xerox. Né? Mas mesmo assim eu me meti e aluguei a máquina de Xerox. Né? 60 dias depois, eu tinha 2 mensalidades, 2 aluguéis da máquina Xerox vencidos e não tinha como pagar. E não tinha nenhum cliente novo por conta dessa diferenciação. Né? Mas não foi mal, a gente foi tocando a vida. Depois eu fui buscando outros elementos de diferenciação. Então tem essa coisa, assim, tem a visão de que a diferenciação é um caminho que me ajudou muito, mas acertar a mão em qual diferenciação eu tinha que usar demorou muito tempo. Né? Certo. Aí chegou um dado momento, acho que isso foi uns 3 ou 4 anos depois que eu tinha aberto o escritório de contabilidade, que eu resolvi fazer um anúnciozinho numa revista que circulava aqui em São Paulo, que era a Vejinha. Era uma revista, era um encarte da Veja. Né? Veja São Paulo. Veja São Paulo a gente chamava de Vejinha e tal. E aí eles tinham como se fosse um classificados com os anúncios bem pequenininhos, era só o textozinho, assim, 1, 2 linhas, né? E custava um dinheiro que eu nem tinha, viu, Mônica? Mas eu falei, vou fazer. E fiz um anúncio assim, abrimos sua empresa, e tinha o número do meu telefone. Mônica, 43 aberturas de empresa naquele mês a gente fez. Num mês só nós abrimos 43 empresas. Né? Foi aí que eu acertei a diferenciação na comunicação. E é interessantíssimo, eu gosto de contar essa história, porque os contadores até hoje ainda têm isso, muita gente pensa isso. Sempre acharam, não, mas anúncio em contabilidade não funciona. Contabilidade é indicação, você não vai ter por anúncio. E eu descobri que não.
A partir daí a gente foi criando um monte de coisas. Depois eu fui tentando várias e várias. Eu podia passar horas aqui contando tudo que deu errado. Porque eu fiz muita coisa com uma máquina de share, um monte. Mesmo depois do anúncio, eu fiz um monte de outras tentativas que não me levaram a lugar nenhum. Mas um dia eu comecei a gravar uns vídeos falando de contabilidade e coloquei na internet, isso foi em 2009. O negócio tomou uma força, Mônica e meus amigos, que hoje a gente tem 123 mil inscritos no nosso canal. Esse mês agora de maio, a gente deve passar de 15 milhões de visualizações no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Sevilha Contabilidade. A gente conseguiu atrair muito. Então foi outra que eu acertei, né? Essa diferenciação também deu muito certo. Muito. Né? Não, você tem uma legião de pessoas que te acompanham no YouTube e que aprende com você todos os dias, né? Então, é assim, algo que eu tenho muito gosto, muita satisfação de fazer. Então, acho que para esse ponto da conversa que eu queria dizer isso, buscar diferenciação me pareceu uma boa ideia e eu ainda acredito que ela é uma excelente ideia, mas qual a diferenciação que faz sentido para o mercado em cada momento é um desafio e no meu caso foi tentativa e erro. Hoje eu me aconselho, de verdade, não é papo furado, não. Hoje eu me aconselho mais com Mônica, hoje eu vou procurar gente que conhece mais do que eu para descobrir o que já deu errado em outros lugares e não fazer errado aqui também. Né? Não, na verdade sou eu que me aconselho com o Vicente, né, pessoal? Porque toda vez que a gente tem algum evento, alguma coisa para fazer junto, eu falo, tá ali, eu vou aprender alguma coisa, porque a gente sempre aprende, né? Mas eu acho muito legal, Vicente, que para onde a gente olha, você está lá fazendo palestra, fazendo vídeo, ou seja, você entendeu, você já visualizou que precisa ter marketing funcionando, precisa ter relacionamento, precisa dar as caras. Como que é isso? Você tem uma rotina de marketing no seu negócio, uma rotina para você se expor, para você estar lá à frente fazendo relacionamento nas redes sociais? Qual é a importância disso para o empreendedor, mesmo numa área, digamos assim, tem tantas restrições de código de ética como a contabilidade? Não, é fundamental. De fato, essa questão de você estar exposto, de você estar conversando, é fundamental. A estratégia que eu acho que é uma estratégia que é muito interessante, que é a estratégia que a gente persegue do lado de cá, é a estratégia de criar autoridade nesse mercado de contabilidade. Né? Então, quando a gente fala sobre criar autoridade, pode parecer arrogante, eu estou tomando a liberdade aqui de bater um papo com vocês, né? Mas não é criar autoridade assim no sentido de que eu sei mais do que os outros, não é esse o objetivo, mas é o objetivo de dizer, a gente mostra mais do que os outros aquilo que todo mundo sabe, mas a gente expõe mais aquilo que todo mundo sabe. Né? E na medida em que você expõe mais esse tipo de coisa, em diferentes momentos, em diferentes contextos, em diferentes cenários, essa exposição vai se transformando em oportunidades de negócios. E a gente vai colhendo todos os dias oportunidades de negócios derivadas de exposições que a gente fez lá atrás. Tem gente que até hoje, bom, veja que coisa, olha, eu vou contar um caso de hoje em particular, para você ter uma noção. Eu gravei um vídeo para o YouTube em 2000, foi na época do DERCAT, 2016. Eu gravei um vídeo para o YouTube falando sobre um aspecto em particular de rendimentos auferidos no exterior. Que na ocasião esse era um tema que fazia muito sentido. Né? Hoje eu atendi uma consultoria para a qual eu cobrei para atender, um valor que eu considero bastante adequado, de uma pessoa que assistiu o vídeo de 2016, me procurou semana passada e eu disse, ótimo, eu te ajudo nisso sim, eu cobro tanto para fazer essa consultoria. Ela disse, está ótimo, eu estou disposta a pagar, pagou e hoje eu atendi a moça. Então você veja, nós estamos em 2020 e eu estou atendendo uma cliente que viu um vídeo que foi gravado em 2016 e ainda está me trazendo o resultado. Né? Então, qual é naquela época, exatamente. Então, qual é a nossa rotina? Você estava perguntando a respeito das rotinas, né? A nossa rotina, ela foca muito em entender o que o mercado precisa ouvir, o mercado que nos interessa, que tipo de dúvidas ele tem, que tipo de angústias ele tem, e criar conteúdo, não, de verdade, viu? Pode parecer conflitante isso que eu vou dizer, mas conteúdo sem interesse nenhum. Não é um vídeo para vender, não é uma propaganda. Nesse vídeo que eu gravei, eu sei muito bem, eu me lembro muito bem o vídeo que eu gravei para a moça que hoje eu atendi, no vídeo eu explicava exatamente o que eu expliquei para ela hoje na conversa. Não é um conteúdo diferente, não é que eu escondi. É que ela gostaria de fazer perguntas, ela gostaria de expor o caso dela, ela gostaria de contextualizar a situação dela para o vídeo. Né? Então não é que eu fiz um vídeo assim escondendo coisas e disse, não, só entrego para quem pagar. A minha estratégia não é essa. Está aqui o conteúdo. Agora, se você não consegue
organizar essas ideias para a tua realidade, me procura que eu te dou consultoria nisso, né? Sim. E você falou algo muito bacana, porque assim, em tempos de marketing digital, de marketing de conteúdo, tem um tanto de gente produzindo coisas aí, entrega só uma chamada, você precisa pagar para ver o resto, às vezes você paga, e a hora que você vai ver, a pessoa não tem consistência, ela não tem histórico, ela não Não pisou nesse chão justifica. e aí está lá se oferecendo, né? Então eu tenho falado muito isso para as pessoas, que assim, a gente precisa dar todo o conteúdo que a gente puder, porque isso não vai fazer com que ninguém deixe de comprar o seu serviço. As pessoas não querem fazer o que você sabe, elas querem entender daquilo e te contratar para fazer, né? E, Vicente, me conta uma coisa, a gente está num momento agora, né, totalmente diferente de todos que a gente já viveu na vida aí, a gente trabalhando em casa. O que está mudando você agora, a visão de contabilidade, né? O que está mudando no dia a dia das empresas? Por exemplo, tem poucas pessoas que nos assistem ao vivo e muita gente que acaba vendo a visualização, né? Assiste aí nas próximas 24 horas essa É bem gravação comum, é bem comum. e nos outros canais que a gente compartilha. E praticamente a nossa audiência é sempre de pessoas que têm empresa, às vezes alguns negócios maiores, outros menores, e tá todo mundo ali na ponta do lápis querendo salvar a caixa, reduzir a despesa. Pode ajudar muito nesse processo de ajudar a fazer esse raio de que despesas podem ser reduzidas, prós e contras de ter escritório em casa, acabar com a estrutura física. O que vocês estão fazendo nesse momento com seus clientes para já deixar de dica aqui para a turma que está vendo a gente? Uma excelente pergunta. Mônica, antes de falar o que nós estamos fazendo para os clientes, do ponto de vista de execução, eu queria dizer o que nós estamos fazendo do ponto de vista de posicionamento, né? E aí eu acho que pode ser algo para todos nós pensarmos, cada um na sua área, né? A primeira coisa de todas é que nós estamos olhando para os nossos clientes, né? Porque eu acredito demais nisso, que o olhar para o cliente e não é um olhar interessado, um olhar como quem diz, deixa eu arranjar um jeito de vender alguma coisa para esse cara, ou deixa eu arranjar um jeito de fazer uma receita com ele. É o olhar de, deixa eu ver que oportunidades tem aí de eu ajudar essa pessoa. Deixa eu ver quem é que está do outro lado como meu cliente, que dificuldades ele está vivendo agora, e como é que ele está se comportando e como é que eu posso ajudá-lo. Então, uma coisa que eu tenho percebido muito, Mônica, e talvez as pessoas que estão me assistindo aqui junto contigo possam concordar ou discordar, podemos debater um pouquinho essa questão, né? É que assim, todos os empresários, todos os empreendedores, eles sentem a necessidade de fazer algo. Puxa, o mundo mudou, eu preciso fazer algo. E a partir daí nasce uma tendência de reação imediata, normalmente focada em aspectos mais práticos do que é possível fazer, né? E nem sempre essas ações focadas nesses aspectos mais práticos são ações eficazes do ponto de vista de fato trazer resultado, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para ver se eu consigo construir um exemplo. Então, você tem uma empresa, essa sua empresa, ela agora por conta do período de Covid está olhando possíveis dificuldades de caixa. Eu acho que esse é um assunto que todo mundo está muito preocupado, né? Está preocupado de ter diminuição das suas receitas e a partir disso você precisa rever a tua estrutura de custos, de despesas e de gastos, né? E aí você vai cuidar disso. Então, por exemplo, uma coisa que é muito fácil de fazer, vou dar aqui um exemplo. A sua empresa tem 2 internets que já eram contratadas, uma para fazer segurança da outra. Vamos dizer que você pagasse R$ 500 em cada uma dessas internets, você manda cancelar uma das internets, fica apenas com uma. Tá bom, eu perco a redundância, mas tiro R$ 500 de custo. Tá bom. Essa é uma medida que eu não questiono, não estou questionando a validade da medida, mas eu não acredito que esses R$ 500 é o que vão salvar a sua empresa. Eu acredito que pequeno, né? É muito pequeno. É que é muito fácil de fazer, Mônica, porque tudo que eu preciso fazer é pegar um telefone, ligar num número, ter um pouquinho de paciência para passar por 86 gravações e mandar cancelar aquela internet. Essa é uma coisa fácil de fazer. Em 40 minutos eu tenho a sensação de que eu fiz alguma coisa pelo bem da minha empresa. Sim. Agora, olhar para o meu modelo de negócio, reconstruir o meu modelo de negócio, repensar o meu modelo de negócio, criar uma estrutura diferente de operações, como, por exemplo, talvez eu não precise mais de uma instalação tão cara como essa. Talvez agora eu descobri que eu não preciso mais de uma instalação tão cara como essa. E essa verdade vale para mim lá na Sevilha Contabilidade. Eu descobri que eu não preciso daquela instalação tão cara como eu tenho. Então, talvez eu possa diminuir meu custo de instalação.
E usar um pouco mais de trabalho remoto, né? Mas eu não estou nem falando só disso, eu quero falar mais de modelo de negócio propriamente dito. Por exemplo, talvez vender DARF e vender balanços e vender folha de pagamento não agregue para o meu cliente tanto valor. Talvez eu tenha que vender consultoria, porque aí eu ajudo de verdade a mudar. Então eu preciso reorganizar a minha empresa. E aí começam a ter questões existenciais que eu não resolvo em 40 minutos. Cortar a internet, 40 minutos eu cortei. Mas questões existenciais como, por exemplo, será que a minha equipe está pronta para dar consultoria para o meu cliente? Que tipo de gap de aprendizado eu preciso preencher para qualificar a minha equipe para dar essa consultoria? Que tipo de consultoria? Que ferramentas eu vou usar para dar essa consultoria? De que maneira eu vou abordar o cliente? Qual é o diferencial? Será que uma máquina de Xerox me ajuda a vender consultoria? Essas perguntas existenciais são muito mais profundas e mais difíceis. E elas ficam para um segundo momento. Eu cuido disso depois, agora eu vou cortar a internet que está mais na mão. Então, o que a gente tem tentado fazer é ajudar os clientes na percepção de que o que eles precisam, mais do que cortar a despesa, é rever o modelo de negócios. Com o olhar de quem tem diante de si uma grande oportunidade. É isso aí. Nossa, muito bom. Aliás, vou pegar carona no que você falou aqui, Vicente, e fazer um convite para a turma que está assistindo a gente. Na sexta-feira da semana que vem, dia 27, eu vou fazer um workshop de marketing e vendas justamente para isso. Os convidados que vão estar lá no workshop, eles vão ficar 2 horas e meia fazendo uma série de atividades para repensar produtos, serviços, estratégia de marketing, estratégia de venda e sair com um plano para curto, médio e longo prazo dali. Tudo numa jornada, numa maratona de 2 horas e meia, para depois ter alguma coisa na manga para começar a aplicar. Então, se você que está vendo a gente aí tiver interesse, procura lá no Simpla, coloca meu nome lá no Simpla que você vai achar, ou dá uma olhada aí nas minhas redes sociais que você vai ver o convite para participar desse workshop dia 27 de maio. Mas a ideia é essa, a gente repensar o negócio, repensar as entregas que estão sendo feitas, o que você sempre vendeu, se hoje vale a pena continuar sendo vendido, se é isso que o seu cliente quer, se é isso que o mercado vai comprar, o que é para você fazer nesse negócio. E acho que esse aí, nesse vídeo, acho que esse é um exercício que a gente tem de aprender a fazer algumas vezes no ano, né? Enquanto você está falando, eu estou aqui, estou no Simpla procurando você aqui, porque eu quero ver esse negócio aí. Ou se não, dá uma olhada no feed aí do Instagram, que tem lá, semana passada, está publicado. Mas já achei aqui já. Workshop online de marketing e vendas, como preparar a sua empresa para o novo mercado. Já estou me inscrevendo aqui. Olha, ó, maravilha. Gente, olha lá, vocês vão perder a chance de fazer networking com o Vicente Sevilha nesse dia? Show de bola. É muito bacana. Porque a gente no dia a dia, empresário não para fazer isso. A gente fica naquela ciranda, fazendo, produzindo, operando, cuidando de equipe, e às vezes a gente tem esse momento fundamental de parar para repensar o negócio e ter a ajuda de alguém do lado, porque sozinhos a gente não consegue. Eu não ia conseguir nunca fazer essa parte de gestão, contabilidade, visão financeira do meu negócio. Sempre precisaria de um apoio para isso mesmo, né? E me fala uma coisa, Vicente, pelo tudo que você anda vendo aí nas empresas, você anda com alguma... Você tem alguma dica mágica para ver, para passar para quem está vendo a gente agora, assim, de segmentos que vão crescer muito nos próximos tempos, ou desafios que estão embaixo do nosso nariz e a gente não está enxergando agora, riscos trabalhistas. Eu vi esses dias, né, que falaram que Covid, agora contaminação por Covid na empresa virou doença ocupacional e pode dar processo trabalhista, né? Não sei qual vai ser o impacto disso nos caixas das empresas daqui a pouco, mas assim, tem alguma tendência no mercado aí que as pessoas precisam ficar de olho nesse momento? Então, eu vou me referir aqui, Mônica, e vocês que estão nos assistindo, a um artigo que eu achei muito interessante, embora eu não concordo com todos os itens que ele levanta nesse artigo, mas ele é provocador, então eu acho que é bacana, e acho que o artigo bom é isso, né? Você concorda com umas coisas e não concorda com outras e pensa, mas ele toca em aspectos importantes. É um artigo que está na Neofeed, você que está aqui nos acompanhando, se você pesquisar aí Neofeed, e chama 7 previsões de como será o novo mundo no pós-pandemia. Então ele se arrisca aqui, deixa eu dar o nome dele, é o César, eu esqueci o sobrenome, mas eu já vou dar, espera um pouquinho. Pronto, César Taurion. Ele é da... então pronto. Da Cia Técnica. Então, o César Taurion, ele escreveu esse artigo aqui com 7 previsões, e acho que ele vai assim em algumas linhas muito interessantes, e a gente tem... talvez assim um pouquinho de oportunidade de pensar nisso, né? Então ele fala, por exemplo, sobre a reorganização das cadeias
de suprimento, especialmente as cadeias globais de suprimento, né, devem passar por algum questionamento. Eu até já li outros artigos também que dizem o que aconteceu depois da Primeira Guerra, o que aconteceu depois do crash de 1929, o que aconteceu depois da Segunda Guerra. Se você parar para pensar, esse conceito de cadeia global de produção, ele só começou a ganhar força depois de 1990, com a queda da antiga União Soviética, né? Não é um modelo secular, é um modelo que vinha ainda ganhando estabilidade, né, e que agora passa por um momento de questionamento muito grande. Então, eu acredito que tem aí, eu não sou tão trágico de dizer, a cadeia de fornecimento global deve acabar e agora cada país vai cuidar de si próprio, não vou tão longe assim, mas eu acho que algum impacto nisso haverá, né? Acho que o principal aspecto que vem agora é a necessidade das empresas aprenderem a se tornar mais resilientes, né? A se tornar mais resistentes, a conseguirem ter mais agilidade, mais mobilidade, né? E aí eu recomendo quem está nos assistindo aqui que revisite as teorias da evolução de Darwin, porque embora ele fale de organismos biológicos, a teoria da evolução se aplica totalmente à questão das empresas, é um momento de evolução, né? Essa crise, é triste dizer isso que eu vou dizer agora, mas é verdade. Ela vai separar quem conseguiu se adaptar de quem não conseguiu se adaptar. Então, quem não conseguiu se adaptar não vai passar por esse momento, né? É uma pena, mas haverá uma seleção natural. Ao contrário, muita gente imagina que Darwin dizia que o mais forte sobrevive. Não, ele sempre disse que aquele que se adapta mais rapidamente é quem sobrevive, né? Então, é uma questão de velocidade de adaptação agora. Então, acho que a tendência será isso, você construir empresas que sejam cada vez mais capazes de se adaptar a novos cenários, a novos cenários, a novos cenários. Aí você vai me dizer, mas o Covid é agora, talvez daqui 100 anos tenha outro Covid. Sim, mas a tecnologia, ela é todo dia, ela vai mudar o cenário. Então você aproveita para criar essa questão, né? Sem dúvida nenhuma, aprender a fazer negócios online é um futuro indiscutível, né? É um futuro fantástico para ser pensado, né? Presente, né? É um futuro que já está no presente, mas que acho que vai ganhar uma roupagem cada vez mais intensa, então acho que vale muito, muito a pena olhar nisso, né? Você estava falando sobre essa questão, por exemplo, dos impactos trabalhistas do Covid como doença trabalhista, embora tenha já uma legislação no Brasil, uma medida provisória que determine que, salvo prova factual, as doenças por Covid não são consideradas como doenças do trabalho, né? Mas, independente dessa legislação e de outras, eu acredito que isso vai trazer a necessidade de novas regulamentações, não uma necessidade só por conta do Covid, mas, por exemplo, o próprio César fala disso aqui, né? Se você parar para pensar, até outro dia a gente não tinha uma legislação que permitia a telemedicina, e é um absurdo não ter uma legislação que permita a telemedicina com o tipo de recurso que a gente tem hoje em dia, né? Então, muita regulamentação nova virá e empresas que olhem para essa regulamentação terão vantagem nisso, né? Nós temos agora alguma coisa acontecendo por aí que as empresas talvez estejam olhando com menor importância. Isso o César não fala no artigo dele, mas o professor Harari, Yuval Noah Harari, trata no 21 lições para o século XXI. Se puder ler o livro, quem puder, eu recomendo que leia. 21 lições para o século XXI. Né? Ele diz o seguinte, que nós temos séculos e séculos de preparação e de conhecimento sobre como você regula a propriedade de bens. Então, por exemplo, alguém que tem uma casa, tem uma escritura da casa. Alguém que tem um veículo, tem um documento de posse do veículo. Se você tem uma televisão na sua casa, você tem a nota fiscal de compra dessa televisão. A gente tem a propriedade de bens físicos, ela é extremamente bem documentada. Mas nós não temos uma regulamentação clara sobre a propriedade da informação. E o novo petróleo é a informação. O dinheiro do futuro está ligado à informação. O Facebook, o Instagram e as outras plataformas, o TikTok e o que mais vier aí pela frente, elas trabalham em cima das informações que a gente dá para eles, né? E não tem uma regulamentação ainda completamente clara que define os limites para isso. Esse é um desafio importante nesse aspecto de regulamentação, né? E agora no Brasil, por exemplo, aliás, é uma tendência do mundo todo, está entrando a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o primeiro esforço concreto de tentar tratar da propriedade da informação, né? Que a informação é minha, não é sua. Mesmo que eu compartilhe com você, ela continua sendo minha, né? Mas isso é algo que, na minha opinião, tem uma propriedade de causar repercussão que ainda será muito grande, né?
Eles questionam, e o César é um dos questionadores, tem um artigo maior de uma professora americana que fala sobre esse modelo de startup, as mudanças que esse modelo de startup deve ter, né? Questiona-se assim, em resumo, é o quanto os investidores continuarão confiando ou não em startups. Então tem assim ainda um caminho grande para ser questionado, para ser resolvido em cima disso, né? Talvez esteja decepcionando o teu público, Mônica, porque eu não estou trazendo respostas, estou trazendo perguntas. É porque eu simplesmente não tenho as respostas, né? Você está trazendo caminhos, Vicente, é isso que a turma quer. Hoje todo mundo quer algum caminho, né? A gente tem que primeiro fazer as perguntas certas, eu acho que isso pode fazer muita diferença, né? Então, enfim, por esse caminho todo dessas transformações causadas pelo Covid e pela tecnologia que já vinha causando transformações, mas que agora está muito mais gritante, né? Eu acredito que tem muito, muito, muito indicativo do que será essa nova realidade, esse novo normal, Mônica. Muito bom. E, Vicente, aqui as lives são sempre curtas, porque eu falo que a Que gente bom. tem empresa, não tem muito tempo na vida, né? A gente tem de É. fazer, equilibrar pratinhos. Mas eu quero te perguntar uma coisa, né? A gente estava falando dessa capacidade de se adaptar, a gente estava falando né, de revisitar Darwin aí. E eu vejo que, assim, muitas vezes a gente fala do nosso negócio, a gente fala da empresa e não fala do empreendedor. Agora, Tá. mais do que 50% do sucesso das empresas é a atitude da pessoa que está à frente do negócio, né? Tantas vezes eu entrego projetos de consultoria, faço trabalhos, eu vejo que a coisa não vai para frente, porque alguém ali não teve a coragem de apertar o botão ou de falar, vamos fazer isso, arregaçar a manga e vamos fazer. E eu acho que isso também tem a ver com a gente se preparar, com a gente. Por exemplo, tem amigas que falam, nossa, você não acompanha nada que está acontecendo da música, da TV, não assiste televisão. Eu falo, não, eu assisto uma coisa ou outra na Netflix, mas não, porque eu acabo fazendo um curso online, vou ler um livro, entro no bate-papo com alguém lá, que eu sei como você, que eu sei que sempre vai trazer algum conteúdo bacana, diferente pra gente, né? E a ideia é essa, é buscar cada vez mais para conseguir ter essa agilidade na tomada de decisão e tomar as decisões que estão tomadas no negócio, né? Agora, na sua visão, como você trabalha essa mentalidade em você, assim, de se desafiar, cada vez fazer mais, por exemplo, hoje, você tem um negócio de sucesso, e mesmo tendo um negócio de sucesso, você está sempre revisitando o modelo, está sempre ampliando as possibilidades. Como que você trabalha a sua cabeça para buscar sempre o próximo passo? Tá. É uma pergunta simples, mas complexa, né? Mas que tem, assim, na minha opinião, tem um alicerce fundamental que eu gostaria de compartilhar com quem está nos ouvindo hoje para que vocês reflitam sobre esse assunto, né? O alicerce me parece que é a motivação adequada, né? É você saber exatamente qual é a tua motivação, o que você está buscando, qual é o teu propósito, né? Então eu sempre tive, e acho que para mim foi uma grande bênção ter essa motivação. E aí vou contar essa historinha, né? Eu escolhi a profissão contábil não porque meu pai era contador ou porque alguém da minha família era contador, mas eu acho que meu pai teve um papel importante nisso. Meu pai era encanador e ele tinha uma empresa de instalações hidráulicas, ele tinha uma oficina de encanamento e tal, né? E ele tinha um contador. E meu pai tinha o hábito de, na hora do jantar, nós jantávamos todos juntos em casa, né? E durante o jantar ele contava as coisas do dia dele, da vida dele, batia papo com a minha mãe. E eu, garoto ali, ficava vendo meu pai falando, e em vários momentos eu via meu pai falando do contador dele. E meu pai trazia um contador que ajudava muito meu pai, que fazia muitas coisas por ele e tal. E aquilo despertou em mim o interesse de ajudar. Eu falei, puxa, eu quero ser contador porque eu quero ser essa pessoa que ajuda os empreendedores, os empresários. Lógico que na época eu não tinha esse discurso, eu não tinha esse vocabulário, mas eu tinha esse sentimento, né? Que legal! Pois é, e essa base é que me faz pensar no próximo passo, né? Porque aí eu fico pensando como mais eu posso ajudar o empreendedor, o que mais eu posso fazer para ajudá-lo ali, né? Depois eu acho que eu ampliei um pouquinho isso, porque eu comecei a olhar os contadores ao meu lado, não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas como eu já fiz muita coisa, já contei para vocês, como eu já tentei muita coisa que deu errado, eu comecei a contar para as pessoas ao meu lado, dizer, isso aqui eu já fiz deu errado, aquilo ali eu já fiz deu errado. Isso aqui também já fiz deu errado, agora isso aqui deu certo, talvez você queira fazer também. E a partir daí eu comecei também, junto com os meus colegas contadores, a descobrir que dá para ajudá-los também nesse papel de empreendedores e tal, né? Essa motivação de levar ajuda, de levar benefício para os outros, é a motivação que me leva nessa direção de qual é o próximo passo, é onde eu vou poder ajudar mais alguém. Então, é para lá que eu vou. Muito bom, muito bom. Então, E é isso aí. Então, quer ser empresário, deixa a preguiça de lado
E vai ajudar os seus clientes, né? É isso aí, vai ajudar seus clientes. E me fala uma coisa, eu vou colocar depois aqui no post, vou colocar em todo lugar, a gente sobe esse vídeo para o YouTube também, todos os seus canais de contato, mas Me você manda. tem turma para te acompanhar aí nas redes sociais, para conhecer sua contabilidade, seus cursos online, esse homem tem tudo. É só pesquisar lá, Sevilha Contabilidade, você vai encontrar a gente. Pronto, acho que é o melhor jeito. Sevilha, algumas pessoas acham que tem R, né? Sevilha não tem R, é como aquela cidade espanhola onde vivia o barbeiro de Sevilha, o Fígaro, né? Então, Sevilha Contabilidade, o nosso site é sevilha.com.br, você vai nos encontrar facinho. Maravilha. Vicente, Bacana. pessoal, a gente vai começar, vamos caminhando aqui para a finalização. Eu queria resgatar com vocês um pouquinho que a gente está hoje aqui com o Super Vicente Sevilha, parceiro de longa data aqui de negócios, trabalhos, jornada, de mundo de empresariado. E a ideia é que agora nas lives a gente tenha outros empresários para compartilhar o que eles estão fazendo, né? Como o próprio Vicente falou, a gente erra muito, acerta em alguns momentos também. E se a gente puder compartilhar no que errou e no que acertou, com certeza vai facilitar o caminho para as outras pessoas. Mas uma coisa é fato, não existe caminho se a gente não pisar lá, né? Então, além de assistir as lives, precisa arregaçar as mangas, precisa aprender, precisa praticar, colocar no negócio, né? Muitas vezes as pessoas falam, Mônica, uma estratégia de vendas, de marketing, o que eu faço nesse negócio? E falar o que é para fazer, eu vou falar facilmente. O desafio é a empresa fazer, ver o que ela conseguiu com aqueles resultados, aprender com aquilo, criar um método para ela conseguir avançar. Então, assim, esse é o nosso desafio como empresários todos os dias, fazer essa máquina funcionar. A máquina dos nossos negócios, tanto da parte econômica, fiscal, financeira, como da parte de marketing e vendas também, afinal de contas, é um organismo só que vive junto. E eu vou fazer um merchan aqui da Sevilha, né? Eu acho que tem uma super redução de custos com ganho de resultados que muita gente não está de olho, mas que vai começar a olhar esse momento, que é a terceirização da área financeira. Você faz isso também, né? Fazemos Sevilha, isso então? também. E você Então, veja eu que acho. coisa, no meio da pandemia, então, já que você está falando disso, vou te dizer, hoje é terça, ontem começou conosco um novo especialista, um funcionário novo só para cuidar da expansão dessa área de BPO financeiro. Então, é isso aí, perfeito. É um dos jeitos, eu sou muito fã de serviço compartilhado, né? Mudei meu modelo de negócio nos últimos tempos justamente para isso, porque eu entendo que esse é o futuro, é você ter serviços na mão de especialistas que vão entregar mais eficiência pela melhor relação custo-benefício, então eu já fiz a propaganda aqui, porque é Legal. uma dica para você aplicar aí no seu negócio, e se você precisar fazer isso no marketing nas vendas, fala comigo que eu estou aqui, tá? Pessoal, dá uma olhada nas redes sociais, depois eu vou compartilhar o link para vocês mandarem para as outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse assunto aqui pode ser muito interessante para muita gente. Sempre tem o que aprender. Uma palavra, o nome de um artigo, o nome de um livro, uma ideia pode virar nossa cabeça e pode virar os nossos negócios. Eu tenho certeza que possivelmente nem eu e nem o Vicente estaríamos aqui hoje se a gente não tivesse sido impactado por tantas ideias de tantas outras pessoas por aí. Então, compartilhem essa live, esse conhecimento e acompanhem o Sevilha lá nas redes sociais, que, nossa, tem muito aprendizado para a vida ali, principalmente para os negócios. Vicente, obrigada pela generosidade de ter cedido seu tempo para estar aqui com a turma e gratidão aí por esses anos todos de parceria. É sempre muito bom e divertido estar com você aqui. Eu que agradeço, Mônica. Obrigado a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir aqui. Espero que vocês todos encontrem bons caminhos para esse novo mundo que está surgindo por aí. E a gente vai se encontrando pela vida. Quem sabe a gente se encontra no workshop sexta que vem, hein, pessoal? Dá uma olhada aí, dia 27 de maio. Espero você comigo para a gente reconstruir seu negócio, parte de marketing e vendas para esse novo mercado. Vicente, muito obrigada. Beijo para todos. Beijo, E beijo, se você pessoal. perdeu, acompanhe esse vídeo nas próximas 24 horas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.